11 corpos espalhados pelo terreiro da fazenda, sangue escorrendo pelas escadarias da casa grande e uma jovem senhoria nos braços de um homem que todos consideravam apenas um simples artesão do metal. Esta é a história real de como um ourives africano se transformou no pesadelo de uma fazenda inteira no interior de São Paulo, em 1887, 2 anos antes da abolição da escravatura. Os documentos oficiais da época registram apenas morte súbita de múltiplos feitores, mas os relatos que sobreviveram nas memórias dos descendentes contam uma narrativa muito mais sombria e calculada. Trata-se da vingança mais meticulosamente planejada, já documentada no Brasil imperial, executada por um homem que esperou 16 anos para acertar as contas com aqueles que destruíram sua família e roubaram sua dignidade. O nome dele era Kwadwo Asante, na terra natal, mas os senhores brasileiros o chamavam de Tobias. Era conhecido na fazenda São Jerônimo como o ferramenteiro silencioso, aquele que nunca olhava diretamente nos olhos dos brancos, nunca questionava ordens, nunca demonstrava revolta. Mas por trás daqueles olhos aparentemente vazios, uma mente brilhante mapeava cada movimento dos seus algozes, estudava cada fraqueza, planejava cada morte com a precisão de um engenheiro e a paciência de uma aranha tecendo sua teia mortal. A fazenda São Jerônimo se estendia por milhares de hectares nas colinas do interior paulista, onde o café ainda rendia fortunas, consideráveis para quem tinha estômago suficiente para construir riqueza sobre o sofrimento humano. O coronel Firmiano Prado era o proprietário, homem de aparência respeitável, que usava ternos ingleses importados e citava trechos da Bíblia nos jantares sociais, mas que guardava no porão da casa grande uma coleção de instrumentos de tortura que faria qualquer carrasco medieval sentir orgulho. Seus 10 feitores especializados haviam desenvolvido ao longo dos anos técnicas refinadas de causar sofrimento, cada um com sua especialidade macabra, cada um responsável por manter o terror que garantia a produtividade da propriedade. Benedito Facada era especialista em cortes precisos que causavam dor intensa, sem comprometer a capacidade de trabalho. Joaquim Ferro marcava rostos e corpos com símbolos que identificavam o tipo de desobediência cometida. Antônio Corda inventara nós especiais que cortavam a circulação lentamente. Manuel Fogo dominava técnicas de queimadura controlada. Sebastião Chicote havia aperfeiçoado o uso do açoite para causar máximo sofrimento com mínimo dano permanente. Zé Prego arrancava unhas com ferramentas especialmente forjadas para prolongar a agonia. Raimundo Tronco projetara dispositivos de contenção que causavam cãibras excruciantes. Pedro Corrente usava grilhões que se apertavam automaticamente com o movimento. João Navalha fazia cortes em padrões específicos que cicatrizavam de forma deformante. E Tomás Martelo quebrava ossos com precisão cirúrgica, sempre deixando a vítima capaz de continuar trabalhando após a recuperação. Tobias havia chegado ao Brasil em 1871, quando ainda era conhecido pelo seu nome verdadeiro, Kwadwo Asante. Era respeitado em sua aldeia no território que hoje conhecemos como Gana, como um dos mais hábeis ourives da região, capaz de transformar ouro bruto em obras de arte que faziam reis de tribos vizinhas atravessarem territórios perigosos apenas para encomendar suas criações. Suas pulseiras eram tão delicadas que pareciam feitas de luz solidificada. Seus colares contavam histórias ancestrais através de símbolos que só os mais sábios conseguiam decifrar. Seus anéis eram considerados talismãs poderosos capazes de proteger guerreiros nas batalhas mais sangrentas. A oficina ficava no centro da aldeia, embaixo de uma árvore baobá que existia ali havia mais de 400 anos, onde todo dia as chamas da forja dançavam como espíritos ancestrais ao redor do rosto concentrado de Kwadwo, em que ele moldava metais preciosos. As crianças se sentavam em círculo observando cada movimento, aprendendo os segredos milenares da arte de transformar terra em tesouro. Os anciãos da tribo vinham regularmente buscar conselhos sobre questões importantes, pois acreditavam que quem dominava o fogo também possuía sabedoria para guiar decisões cruciais. Uma aldeia sem ourives experiente
era considerada como uma noite sem estrelas. Perdia toda a sua orientação e beleza natural. Kwadwo tinha uma irmã mais nova chamada Akosua, que possuía apenas 15 anos na época do sequestro. Era uma jovem de beleza extraordinária, com olhos grandes como lagos profundos, e um sorriso que fazia até os pássaros pararem de cantar para contemplar sua graça natural. Ela ajudava o irmão controlando o fogo da forja, mantendo as chamas na temperatura exata necessária para cada tipo de trabalho específico. Enquanto ele criava suas obras-primas, ela cantava melodias antigas que suas avós haviam ensinado, músicas sagradas que falavam de deuses ancestrais e heróis esquecidos pelo tempo. As mãos dos dois irmãos trabalhavam em perfeita sincronização, criando uma harmonia que encantava todos os habitantes da aldeia e até mesmo visitantes de territórios distantes. Kwadwo costumava dizer, sorrindo com dentes brancos, que contrastavam com seu rosto escuro marcado pela fuligem dourada do trabalho diário. Um dia vou forjar uma coroa tão magnífica que até os portugueses se ajoelharão diante de sua beleza. Akosua respondia rindo como água cristalina correndo sobre pedras polidas. E eu cantarei uma canção tão sublime que até o próprio oceano se acalmará para escutar cada nota. Naquela última noite de liberdade, após um dia inteiro criando um bracelete elaborado para o casamento da filha do chefe da tribo, eles jantaram peixe grelhado temperado com ervas locais e inhame doce cozido em folhas de bananeira. Dormiram tranquilamente em esteiras de palha trançada dentro de sua cabana de barro e madeira, sem suspeitar que seria a derradeira noite em que descansariam como pessoas livres, sem imaginar que antes do próximo pôr do sol, suas vidas teriam sido destroçadas para sempre pelas garras brutais do tráfico de seres humanos. O ataque à aldeia começou nas primeiras horas da madrugada, quando até mesmo os animais noturnos haviam se recolhido para descansar. Primeiro vieram os estrondos dos mosquetes. Depois os gritos de terror que rasgaram o silêncio da noite como lâminas afiadas cortando tecido delicado. Homens brancos e negros, colaboradores de tribos rivais, invadiram a comunidade portando cordas, correntes, grilhões de ferro e armas de fogo. Eram comerciantes profissionais de carne humana, caçadores especializados que haviam transformado o sequestro de pessoas em uma operação lucrativa e eficiente. Kwadwo despertou com o barulho ensurdecedor, agarrou instintivamente um machado de cabo longo e puxou Akosua pela mão, tentando escapar em direção à floresta densa, onde conhecia trilhas secretas. Correram desesperadamente entre as árvores, mas os invasores conheciam cada caminho de fuga possível. Haviam estudado o terreno previamente e bloqueado todas as rotas de escape. Um tiro de mosquete atingiu a perna direita de Kwadwo, que caiu rolando na terra vermelha africana, enquanto o sangue escorria pela ferida aberta. Quando recuperou a consciência algumas horas depois, já estava amarrado com cordas grossas a um tronco de árvore, junto com outros homens da aldeia. Todos feridos, todos aterrorizados, todos destinados a uma jornada que mudaria suas vidas para sempre. Akosua estava ali perto, amarrada com outras mulheres jovens, seu vestido de tecido colorido, rasgado e sujo, seus olhos grandes transbordando lágrimas que brilhavam como diamantes sob a luz cruel do sol africano, que testemunhava mais uma tragédia humana. Se você chegou até aqui, é porque sente a mesma indignação que eu ao descobrir essas histórias que a história oficial preferiu esquecer. Me conta nos comentários. Você já tinha ouvido falar sobre a brutalidade real da escravidão brasileira? E o que você acha que sentia na alma de um homem como Kwadwo ao ver sua irmã sendo levada? Deixa sua reflexão aqui embaixo, porque essas conversas são fundamentais para entendermos como chegamos até onde estamos hoje. E se você quer conhecer mais histórias reais que vão abrir sua mente para verdades incômodas, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem conteúdo que vai fazer você questionar tudo que aprendeu na escola sobre nossa história. A caminhada forçada até o litoral africano durou 7 semanas de pesadelo indescritível, um período que testaria os limites físicos e mentais de qualquer ser humano. Os traficantes organizavam as marchas com eficiência militar, movimentando grupos de 300 a 500 pessoas acorrentadas, umas às
outras por correntes de ferro que pesavam mais de 10 quilos por pessoa. Quem caía pela fraqueza era imediatamente separado do grupo e abandonado para morrer sob o sol escaldante, servindo de exemplo aterrador para os demais. Quem tentava fugir era executado publicamente com requintes de crueldade, tendo seus corpos deixados ao longo da trilha como marcos macabros que lembravam aos outros cativos qual seria o preço da desobediência. O calor durante o dia era sufocante, chegando a temperaturas que faziam o metal das correntes queimar a pele em contato direto. Durante a noite, o frio cortante das montanhas africanas penetrava até os ossos através das roupas esfarrapadas, causando tremores incontroláveis que eram agravados pela desnutrição progressiva. A alimentação consistia em porções mínimas de milho podre e água suja retirada de poços contaminados, apenas o suficiente para manter os prisioneiros vivos durante a jornada até o porto de embarque. Muitos desenvolviam diarreia severa que os debilitava ainda mais, forçando-os a continuar a marcha em condições subhumanas que desafiam qualquer descrição adequada. Quadwo conseguiu permanecer próximo à irmã Akosua durante as primeiras semanas da travessia, sussurrando palavras de encorajamento em sua língua natal sempre que os guardas não estavam prestando atenção. Ele contava histórias da aldeia, relembrava os tempos felizes trabalhando na forja sob a sombra do baobá ancestral, descrevia em detalhes o sabor do inhame doce e o aroma das ervas que sua mãe usava para temperar os peixes. Essas memórias funcionavam como âncoras psicológicas que impediam que ambos perdessem completamente a sanidade mental em meio ao horror que os cercava. Akosua respondia cantarolando baixinho as melodias sagradas que aprendera com as mulheres mais velhas da tribo, canções que falavam de resistência espiritual e da promessa de que os ancestrais não abandonariam seus descendentes mesmo nos momentos mais sombrios. Mas conforme as semanas se arrastavam e as condições se deterioravam progressivamente, a jovem começou a mostrar sinais preocupantes de que sua mente estava se fragmentando sob o peso do trauma psicológico. Seus olhos, antes brilhantes como estrelas, foram gradualmente perdendo o brilho natural, assumindo aquela aparência vazia e distante que caracteriza pessoas que sofreram choques emocionais devastadores. Suas respostas às tentativas de conversa do irmão se tornaram cada vez mais raras e desconexas, até que ela parou completamente de reagir aos estímulos externos, entrando num estado de desligamento mental que os psicólogos modernos reconheceriam como dissociação traumática severa. Chegando ao porto de Luanda, foram jogados em barracões de pedra que serviam como depósitos temporários para a mercadoria humana, antes do embarque nos navios negreiros. Essas construções eram projetadas especificamente para maximizar o número de pessoas, confinadas no menor espaço possível, sem qualquer consideração por conforto, higiene ou dignidade básica. Centenas de seres humanos eram literalmente empilhados uns sobre os outros em ambientes que fediam intensamente a excrementos, vômito, urina e corpos em decomposição. Não havia ventilação adequada, iluminação natural ou espaço suficiente para que as pessoas se movimentassem livremente. A umidade constante criava um ambiente propício para o desenvolvimento de doenças infecciosas que se espalhavam rapidamente entre a população confinada, matando dezenas de pessoas diariamente. Os corpos dos mortos eram removidos apenas quando o cheiro se tornava insuportável até mesmo para os guardas, sendo arrastados para fossos comuns cavados atrás dos barracões. Quadwo usou esse período de espera forçada para observar meticulosamente o comportamento dos traficantes, memorizando rostos, estudando rotinas, aprendendo algumas palavras básicas em português através da observação constante das interações entre os captores. Mesmo em meio ao desespero absoluto, sua mente de artesão continuava funcionando analiticamente, catalogando informações que poderiam ser úteis no futuro, embora ele ainda não soubesse exatamente como ou quando. O navio negreiro que os transportaria para o Brasil era uma embarcação de médio porte chamada São Francisco das Chagas, capitaneada por um português chamado Augusto Mendes da Silva, homem que havia transformado o transporte de
Seres humanos em uma operação altamente lucrativa, através da maximização do número de peças transportadas por viagem. O porão da embarcação foi dividido em compartimentos que mediam menos de 1,5 metro de altura, forçando os prisioneiros a permanecerem deitados ou agachados durante toda a travessia oceânica. Mais de 600 africanos foram espremidos em um espaço originalmente projetado para carregar 200 toneladas de açúcar, criando condições de superlotação que tornavam impossível qualquer movimento individual. As pessoas eram dispostas como pranchas de madeira em um depósito, encaixadas umas nas outras de forma a ocupar cada centímetro quadrado disponível. Correntes passavam pelos tornozelos de fileiras inteiras de prisioneiros, conectando grupos de 10 a 15 pessoas que compartilhavam os mesmos grilhões de ferro. A escuridão no porão era quase total, quebrada apenas por algumas frestas minúsculas que permitiam a entrada de raios microscópicos de luz natural. O cheiro era indescritível, uma mistura nauseante de suor, sangue coagulado, excrementos, vômito e carne em decomposição que impregnava cada fibra de madeira do navio e criava uma atmosfera irrespirável que causava desmaios frequentes entre os cativos. Durante as primeiras semanas da travessia atlântica, Quadwo e Akosua conseguiram ficar fisicamente próximos, com ele protegendo a irmã do melhor modo possível nas condições desumanas que enfrentavam. Ele dividia com ela suas minúsculas rações de comida, mesmo quando isso significava passar dias inteiros sem comer nada. Oferecia-lhe a única cuia de água suja que recebiam a cada 2 dias, mesmo quando sua própria garganta estava ressecada como o couro curtido no sol. Usava seu próprio corpo como escudo para protegê-la dos movimentos bruscos de outros prisioneiros delirantes, que às vezes se agitavam violentamente durante os episódios de pânico coletivo. Mas numa noite particularmente terrível, quando a tempestade no oceano fazia o navio balançar violentamente de um lado para outro, os marinheiros desceram ao porão carregando tochas acesas e começaram a selecionar mulheres jovens para levar ao convés superior. Akosua estava entre as escolhidas. Quando ela foi arrastada para longe do irmão, Quadwo tentou desesperadamente se levantar para protegê-la, mas as correntes que o prendiam tornaram qualquer movimento impossível. Tudo o que conseguiu fazer foi gritar o nome da irmã até sua voz desaparecer completamente, enquanto ela era levada para cima pelos homens que riram de seu desespero. Quando Akosua retornou ao porão muitas horas depois, já não era mais a mesma pessoa. Seu olhar estava completamente vazio, como se sua alma tivesse se escondido em algum lugar profundo e inacessível, onde a dor não pudesse alcançá-la. Ela não respondia mais quando o irmão falava seu nome. Não reagia quando ele tocava gentilmente seu braço ferido. Não cantava mais as melodias ancestrais que antes serviam como fonte de esperança para ambos. Era como se a essência que fazia dela a Akosua tivesse sido arrancada brutalmente, deixando apenas uma casca humana traumatizada, além de qualquer possibilidade de recuperação imediata. Depois de 3 meses navegando pelo Atlântico, em condições que mataram mais de 200 pessoas durante a travessia, o navio finalmente chegou ao porto do Rio de Janeiro em março de 1871. O Brasil imperial estava nos seus últimos anos de existência legal da escravidão, mas o tráfico ilegal continuava florescendo através de redes criminosas bem organizadas que subornavam autoridades portuárias e mantinham operações clandestinas altamente lucrativas. Quadwo emergiu do porão após meses de escuridão quase total, e a luz intensa do sol tropical brasileiro causou dores excruciantes em seus olhos, não adaptados à claridade natural. Sua pele estava pálida e descamando por falta de exposição solar adequada. Seus músculos haviam atrofiado significativamente devido à imobilização forçada, e seu corpo pesava pelo menos 20 quilos menos que quando foi capturado na aldeia africana. Akosua estava ainda pior, reduzida a pouco mais que pele e ossos, caminhando como um fantasma sem qualquer expressão facial ou reação emocional aos estímulos do ambiente. Eles foram levados para um mercado de escravos clandestino, localizado nos arredores da cidade, onde centenas de africanos recém-chegados eram exibidos como animais para compradores que avaliavam sua condição física
força potencial e capacidade de trabalho. Era um ambiente degradante, onde seres humanos eram examinados como gado, tendo seus dentes verificados, músculos apertados, cicatrizes inspecionadas e capacidades reprodutivas avaliadas por homens que haviam transformado a compra de pessoas em uma transação comercial rotineira. Um homem gordo de barba grisalha chamado Coronel Firmiano Prado caminhava entre as fileiras de africanos recém-chegados, examinando cada pessoa como se estivesse avaliando gado no mercado. Era proprietário da fazenda São Jerônimo, localizada nas colinas do interior paulista, e precisava de mão de obra especializada para expandir seus negócios cada vez mais lucrativos. Quando suas mãos rechonchudas tocaram os braços musculosos de Quadwo, seus olhos pequenos e calculistas brilharam com interesse comercial. "Este aqui tem mãos de artesão", comentou com o vendedor de escravos, um homem magro de bigode fino que anotava preços num caderno encapado de couro. "Parece que entende de trabalhar com metais. Quanto está custando?" Quadwo não compreendia completamente as palavras em português, mas sentiu quando o homem apertou seus músculos como se estivesse testando a qualidade de uma ferramenta. Verificou seus dentes como faria com um cavalo, examinou suas cicatrizes para determinar sua resistência física. "A moça também serve", disse o coronel, apontando para Akosua, que estava parada ao lado do irmão. "Parece saudável. Vai ser útil para os trabalhos domésticos da Casa Grande." Naquele dia que mudaria suas vidas para sempre, Quadwo e Akosua foram vendidos juntos por R$1.200.000, um preço considerado razoável para dois africanos jovens e aparentemente saudáveis. Foram acorrentados como animais perigosos e forçados a caminhar durante 3 semanas pelas estradas empoeiradas do interior brasileiro, até chegarem à propriedade que seria sua. Prisão pelos próximos 16 anos de suas existências. A fazenda São Jerônimo se estendia por mais de 15.000 hectares de terra fértil nas montanhas paulistas, onde milhares de pés de café cresciam em fileiras perfeitamente organizadas, que se perdiam de vista no horizonte ondulado. A Casa Grande era uma construção imponente de 2 andares, com varandas amplas decoradas com colunas de mármore importado, e janelas de vidro colorido que refletiam a luz do sol como joias preciosas. Os jardins ao redor da mansão eram mantidos por escravos especializados que criavam desenhos geométricos perfeitos com flores trazidas da Europa, fontes ornamentais que funcionavam com sistemas hidráulicos complexos e alamedas sombreadas por árvores centenárias, plantadas pelos primeiros proprietários da região. Mas por trás de toda essa beleza superficial, nos porões da construção principal, o coronel Firmiano Prado mantinha uma coleção de instrumentos de tortura que revelava a verdadeira natureza do homem que se apresentava como cavalheiro cristão nos salões da alta sociedade paulista. Havia potros de estiramento modificados especificamente para quebrar ossos sem causar morte imediata, ganchos de ferro aquecidos no fogo para marcar carne humana, algemas com espinhos internos que perfuravam a pele quando a vítima tentava se mover, chicotes com pontas de metal que arrancavam pedaços de carne a cada golpe, e dezenas de outros dispositivos que demonstravam como a mente humana pode criar refinamentos cada vez mais sádicos quando motivada pela sede de poder absoluto sobre outros seres humanos. Na fazenda, Quadwo recebeu o nome brasileiro de Tobias, uma mudança que simbolizava a primeira tentativa de apagar sua identidade africana original. Foi levado diretamente para a forja da propriedade, uma construção robusta de pedra e tijolo localizada próxima aos estábulos, onde descobriram rapidamente que suas habilidades com metais eram ainda mais refinadas do que haviam imaginado inicialmente. Em poucos dias estava produzindo ferramentas de qualidade superior, ferraduras perfeitamente balanceadas, pregos resistentes que duravam décadas, dobradiças que funcionavam suavemente após anos de uso intenso, e uma variedade impressionante de implementos agrícolas que aumentavam significativamente a produtividade dos trabalhos na fazenda. Tobias trabalhava em silêncio absoluto, obedecia a todas as ordens, sem questionar. Nunca olhava diretamente nos olhos dos homens brancos, conforme as regras rígidas que governavam o comportamento dos escravos.
Os capatazes interpretavam essa submissão aparente como evidência de que ele havia aceitado completamente sua condição de propriedade humana. Mas, na realidade, era uma estratégia cuidadosamente calculada de sobrevivência que permitia que ele observasse, memorizasse e planejasse sem despertar suspeitas perigosas. A Kossua foi destinada aos trabalhos domésticos da casa grande, onde ajudava na cozinha, lavava roupas dos senhores, limpava os quartos luxuosamente decorados e atendia às necessidades básicas da família proprietária. Ocasionalmente, Tobias conseguia vê-la de longe, carregando baldes de água ou estendendo lençóis brancos no varal, e nesses momentos preciosos, seus olhos se encontravam brevemente, comunicando através de olhares toda a dor e saudade que não podiam expressar com palavras sem arriscar punições severas. Durante os primeiros anos de cativeiro, Tobias dedicou cada momento livre à tarefa meticulosa de aprender português através da observação constante das conversas entre os senhores, memorizando vocabulário, compreendendo estruturas gramaticais, desenvolvendo fluência que mantinha cuidadosamente escondida para não despertar suspeitas sobre sua inteligência real. Simultaneamente, estudava os hábitos comportamentais de cada pessoa na fazenda, catalogando mentalmente as rotinas diárias, os pontos fracos individuais, as relações de poder interno, as rivalidades pessoais que poderia explorar no futuro quando chegasse o momento apropriado para agir. Os 10 feitores da propriedade haviam desenvolvido especialidades específicas em diferentes métodos de causar sofrimento, cada um orgulhoso de suas técnicas particulares como se fossem artistas macabros competindo para criar as formas mais refinadas de crueldade humana. Benedito Facada era reconhecido por sua habilidade em fazer cortes precisos que causavam dor extrema sem comprometer permanentemente a capacidade de trabalho da vítima, utilizando facas especialmente afiadas que cortavam músculos específicos para maximizar a agonia sem causar hemorragias fatais. Joaquim Ferro havia aperfeiçoado a arte de marcar rostos e corpos com símbolos quentes que identificavam o tipo específico de transgressão cometida, criando um sistema de cicatrizes que funcionava como arquivo permanente dos crimes de cada escravo. Antônio Corda inventara uma variedade impressionante de nós especiais que cortavam gradualmente a circulação sanguínea, causando dormência dolorosa que se transformava lentamente em agonia insuportável, conforme os tecidos começavam a morrer por falta de oxigenação adequada. Manuel Fogo havia se tornado especialista em técnicas de queimadura controlada, usando brasas, ferros quentes e óleos ferventes para criar ferimentos que cicatrizavam de formas deformantes, marcando permanentemente suas vítimas como lembretes vivos do preço da desobediência. Sebastião Chicote possuía uma coleção diversificada de açoites, cada um projetado para tipos específicos de punição. Alguns deixavam marcas superficiais que causavam dor intensa, mas saravam rapidamente. Outros cortavam profundamente a carne, criando cicatrizes permanentes. E os mais terríveis eram equipados com pontas de metal que arrancavam pedaços de pele a cada golpe. Zé Prego havia desenvolvido ferramentas especializadas para arrancar unhas de mãos e pés. Um processo lento e excruciante que ele prolongava deliberadamente para maximizar o sofrimento psicológico da vítima e de todos os outros escravos forçados a assistir como exemplo intimidador. Raimundo Tronco projetara dispositivos de contenção que causavam cãibras musculares progressivas, forçando o corpo da vítima a se contrair em posições dolorosas que se tornavam cada vez mais insuportáveis com o passar das horas. Pedro Corrente criara grilhões que se apertavam automaticamente sempre que a pessoa tentava se mover, transformando qualquer movimento natural em fonte adicional de dor e desencorajando tentativas de fuga ou resistência. João Navalha especializara-se em fazer cortes decorativos que cicatrizavam em padrões específicos, criando desenhos permanentes na pele de suas vítimas, como se fossem obras de arte sádica que ele assinava com orgulho doentio. Tomás Martelo havia aperfeiçoado técnicas para quebrar ossos com precisão cirúrgica, sempre deixando as vítimas capazes de continuar trabalhando após períodos de recuperação que eram calculados para maximizar tanto o sofrimento físico quanto o impacto psicológico sobre os demais escravos.
Em 1883, depois de 12 anos vivendo sob essas condições desumanas, Tobias recebeu a notícia que transformaria para sempre o rumo de sua existência e determinaria o destino sangrento de todos na fazenda São Jerônimo. Tia Benedita, uma das cozinheiras mais antigas da propriedade, aproximou-se dele discretamente, enquanto trabalhava na forja numa tarde sufocante de dezembro. Era uma mulher idosa que havia chegado da Bahia décadas antes, conhecia todos os segredos sombrios da fazenda e mantinha uma rede informal de informações entre os escravos, que funcionava como sistema de comunicação clandestino. "Preciso te contar uma coisa sobre sua irmã", sussurrou ela, fingindo examinar uma ferramenta que ele estava reparando. "É algo que vai partir seu coração, mas você tem direito de saber a verdade." O martelo nas mãos de Tobias parou no ar, seu corpo inteiro se tensionando como uma corda prestes a arrebenta, enquanto ele esperava pelas palavras que sabia que mudariam tudo. "O coronel vendeu a Akosua para um deputado da capital há 3 meses, continuou tia Benedita, sua voz carregada de tristeza e revolta contidas. "Foi para trabalhos especiais na casa de um político poderoso. Todos sabemos o que isso significa." As palavras da velha cozinheira atingiram Tobias como golpes físicos, cada sílaba penetrando em seu peito como lâminas afiadas que cortavam não apenas sua carne, mas sua própria alma. Trabalhos especiais. Na linguagem codificada da escravidão, essa expressão tinha apenas um significado terrível. Akosua havia sido vendida como objeto sexual para um homem poderoso, destinada a satisfazer os prazeres perversos de alguém que tinha dinheiro suficiente para comprar seres humanos para seus caprichos mais sórdidos. Naquela mesma noite, após receber a notícia devastadora sobre o destino de Akosua, Tobias chorou pela primeira vez em 16 anos de cativeiro. Lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto marcado pelas cicatrizes do trabalho árduo e pela fumaça constante da forja, enquanto ele tentava processar mentalmente a magnitude da perda que acabara de descobrir. Sua irmãzinha, aquela criança alegre que cantava melodias ancestrais enquanto ele trabalhava com ouro na aldeia africana, agora estava nas mãos de um homem poderoso que a havia comprado como objeto para satisfazer seus desejos mais sórdidos. Era uma realidade brutal demais para ser aceita passivamente, uma injustiça que clamava por reparação através dos meios mais extremos possíveis. A partir daquele momento, o martelo nas mãos de Tobias adquiriu um propósito completamente diferente do trabalho rotineiro na fazenda. Cada batida no metal quente começou a soar como uma promessa de vingança. Cada ferramenta forjada se tornava uma peça no complexo quebra-cabeças de morte que começava a se formar em sua mente brilhante. Entre uma ferradura e outra, ele passou a criar objetos pequenos e aparentemente inócuos, que escondia cuidadosamente embaixo do assoalho da forja, numa cavidade secreta que cavou durante meses usando apenas as mãos nuas e pequenas ferramentas improvisadas. Não eram implementos para o trabalho agrícola da fazenda, eram instrumentos de morte, cada um projetado especificamente para um dos 11 homens que comandavam aquele império de sofrimento e que logo descobririam o preço terrível de tantos anos de crueldade desenfreada. Para cada feitor, Tobias desenvolveu um método particular de execução que utilizaria exatamente as mesmas técnicas que eles empregavam para torturar os escravos sob sua responsabilidade. Para Benedito Facada, forjou lâminas microscópicas mais afiadas que navalhas de barbeiro, capazes de causar hemorragias internas devastadoras através de cortes aparentemente superficiais. Para Joaquim Ferro, criou ferros de marcar modificados com desenhos especiais, que gravariam símbolos irônicos na carne do torturador antes que ele morresse. Para Antônio Corda, preparou cordas de metal trançado, disfarçadas de equipamentos normais de trabalho, mas projetadas para se apertar automaticamente quando ativadas por mecanismos ocultos. Para Manuel Fogo, fabricou recipientes especiais, que manteriam óleos e metais derretidos na temperatura perfeita, para causar queimaduras que penetrariam até os ossos. Para Sebastião Chicote, modificou açoites com ganchos internos, que se abririam apenas quando usados contra seu próprio dono,
transformando cada golpe numa fonte adicional de agonia. Para Zé Prego, criou alicates invertidos que arrancariam não apenas unhas, mas pedaços inteiros de dedos quando acionados pela pressão correta. Para Raimundo Tronco, projetou dispositivos que causariam contrações musculares tão severas que quebrariam os próprios ossos da vítima através da força de seus espasmos. Para Pedro Corrente, fabricou correntes que se contrairiam progressivamente até esmagar qualquer coisa que estivesse em seu interior. Para João Navalha, afiou lâminas cirúrgicas capazes de fazer cortes tão precisos que a pessoa continuaria consciente tempo suficiente para contemplar seu próprio desmembramento. Para Tomás Martelo, forjou um martelo especial com peso distribuído de forma a quebrar ossos em sequência calculada, começando pelas extremidades e avançando lentamente em direção aos órgãos vitais. E para o coronel Firmiano Prado, reservou o ouro, o mesmo metal precioso que havia moldado com tanto orgulho em sua aldeia natal, agora destinado a selar permanentemente a boca do homem que destruíra sua família e vendeu sua irmã como mercadoria sexual. Durante 4 anos inteiros, entre 1883 e 1887, Tobias aperfeiçoou seu arsenal de vingança com a paciência meticulosa de um artesão criando sua obra-prima definitiva. Cada instrumento foi testado em segredo, ajustado para funcionar com precisão mortal, polido até adquirir um brilho que refletia não apenas a luz da forja, mas também o ódio concentrado de quase 2 décadas de humilhação e sofrimento. Simultaneamente, dedicou incontáveis horas à tarefa de memorizar os hábitos comportamentais de cada homem na fazenda, estudando suas rotinas diárias com a dedicação de um cientista observando espécimes de laboratório. Sabia que Benedito Facada tinha o costume de verificar pessoalmente os galpões de ferramentas toda terça-feira após o jantar. Sempre sozinho, sempre ligeiramente embriagado pela cachaça que bebia para celebrar os castigos aplicados durante a semana. Joaquim Ferro fazia suas rondas noturnas seguindo um padrão previsível, começando pelos estábulos, passando pela casa dos equipamentos e terminando na senzala, onde gostava de aterrorizar os escravos com ameaças sussurradas através das janelas. Antônio Corda tinha desenvolvido a mania de testar pessoalmente todas as cordas e correntes da fazenda no primeiro domingo de cada mês, verificando sua resistência através de métodos que frequentemente resultavam em acidentes acidentais, que deixavam escravos feridos ou mutilados. Manuel Fogo mantinha um cronograma rigoroso para suas sessões de tortura, sempre realizadas na quinta-feira à tarde num galpão isolado, onde mantinha seus equipamentos especiais aquecidos e prontos para uso. Sebastião Chicote praticava seus golpes numa árvore específica atrás da Casa Grande, sempre às sextas-feiras ao pôr do sol, aperfeiçoando técnicas que utilizaria nos castigos da semana seguinte. Os demais feitores também seguiam rotinas que Tobias havia mapeado com precisão científica. Zé Prego realizava suas sessões de interrogatório nas manhãs de sábado, num porão da Casa Grande, onde mantinha uma coleção diversificada de instrumentos para arrancar unhas e causar dores localizadas nas extremidades do corpo humano. Raimundo Tronco testava seus dispositivos de contenção todos os domingos após o almoço, usando escravos voluntários que eram recompensados com rações extras de comida em troca de servir como cobaias para experimentos dolorosos. Pedro Corrente fazia manutenção em suas correntes especiais todas as segundas-feiras de manhã, sozinho no galpão onde guardava seus equipamentos, completamente concentrado no trabalho e vulnerável a aproximações silenciosas. João Navalha afiava suas lâminas religiosamente toda quarta-feira à noite, num ritual obsessivo que durava várias horas e o deixava em estado de concentração profunda que bloqueava sua percepção de perigos externos. Tomás Martelo praticava suas técnicas de quebrar ossos usando animais mortos toda quinta-feira de manhã, desenvolvendo precisão cirúrgica que aplicaria posteriormente em seres humanos vivos. E o coronel Firmiano Prado mantinha o hábito de contar pessoalmente o dinheiro, guardado em seu cofre particular toda sexta-feira à meia-noite, momentos em que permanecia sozinho em seu escritório, absorto em contemplar as moedas de ouro que representavam os lucros extraídos do sofrimento de centenas de pessoas ao longo de décadas de operação escravista. Em maio de 1887,
Tobias finalmente se sentiu preparado para iniciar a execução de seu plano magistral. Todos os instrumentos estavam prontos. Todas as rotinas haviam sido memorizadas. Todos os detalhes foram calculados com precisão matemática que não deixava margem para improviso ou erro. Era chegado o momento de transformar 16 anos de planejamento silencioso numa sinfonia de morte que ecoaria pelos corredores da fazenda São Jerônimo como um pesadelo tornado realidade. A primeira vítima seria Benedito Facada, não apenas por ser considerado o mais cruel entre os feitores, mas porque sua morte serviria como teste para verificar se os planos funcionariam conforme projetado na teoria. Na noite escolhida para o primeiro assassinato, Tobias verificou cuidadosamente todos os seus instrumentos uma última vez, certificando-se de que cada mecanismo funcionava perfeitamente. Cada lâmina estava afiada ao máximo. Cada dispositivo respondia aos comandos com a precisão de um relógio suíço. Quando o sol se pôs sobre as colinas paulistas naquela terça-feira fatídica, pintando o céu de vermelho como o sangue que seria derramado nas próximas horas, o ferreiro silencioso da Fazenda São Jerônimo se preparou para se transformar no anjo da morte que visitaria cada um de seus algozes com uma justiça terrível e definitiva. A vingança que fermentara durante quase 2 décadas finalmente encontraria sua expressão física através de métodos tão refinados em sua crueldade quanto os próprios crimes que pretendiam punir. O primeiro corpo logo seria descoberto, marcando o início de uma série de mortes que transformariam a fazenda num cenário de horror digno dos pesadelos mais sombrios que a mente humana é capaz de conceber. Imagina a força mental que um homem precisa ter para planejar uma vingança durante 16 anos inteiros, trabalhando todo dia ao lado dos homens que destruíram sua vida, fingindo submissão enquanto forjava os instrumentos que usaria para matá-los um por um. Me conta nos comentários, você conseguiria ter essa paciência? Essa capacidade de esperar tanto tempo pelo momento certo? E mais importante, quando a injustiça é tão extrema, existe limite para a vingança que alguém tem direito de buscar? Essas reflexões são fundamentais para entender como funciona a mente humana em situações extremas. Se você quer continuar explorando esses aspectos mais sombrios da psicologia e da história, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem conteúdo que vai fazer você questionar os limites da natureza humana. A primeira execução aconteceu numa terça-feira sombria de junho de 1887, quando nuvens pesadas cobriam a lua e transformavam a noite numa escuridão quase impenetrável. Benedito Facada seguia sua rotina habitual, cambaleando ligeiramente pela propriedade, após ter consumido quantidades excessivas de cachaça durante o jantar com os outros feitores. Carregava consigo o punhal de lâmina serrilhada que era sua marca registrada, aquela mesma arma que havia usado para cortar a carne de centenas de escravos ao longo de sua carreira sádica. O galpão de ferramentas ficava numa área isolada da fazenda, longe dos outros prédios, cercado por árvores que abafavam qualquer som que pudesse emanar do interior da construção. Quando Benedito empurrou a porta de madeira e entrou no ambiente escuro, não percebeu que alguém já estava esperando nas sombras, imóvel como uma estátua, respirando silenciosamente como um predador observando sua presa se aproximar da armadilha mortal. Tobias havia passado horas preparando aquele cenário, posicionando cada ferramenta no local exato, calculando cada movimento necessário, antecipando cada reação possível da primeira vítima de sua vingança meticulosamente planejada. O ataque foi tão rápido e silencioso que Benedito não teve tempo sequer para gritar antes de sentir suas próprias lâminas perfurando sua carne em locais estrategicamente escolhidos para causar dor máxima sem provocar morte imediata. Tobias havia estudado a anatomia humana através de observação cuidadosa dos ferimentos que os feitores causavam nos escravos, aprendendo quais regiões do corpo humano eram mais sensíveis à dor, quais cortes causavam sangramentos que se prolongavam por horas, quais ferimentos permitiam que a vítima permanecesse consciente tempo suficiente para experimentar cada momento de agonia. Usando técnicas refinadas que superavam em crueldade até mesmo os métodos empregados pelo próprio Benedito, Tobias transformou o torturador em vítima de seus próprios instrumentos, aplicando cada corte com a precisão
cirúrgica de alguém que dominava perfeitamente a arte de causar sofrimento controlado. Foram necessárias quase 4 horas para que Benedito finalmente morresse. 4 horas durante as quais ele experimentou cada tipo de dor que havia infligido aos outros, multiplicada pela ironia cruel de estar sendo executado por alguém que ele considerava inferior e inofensivo. Quando amanheceu e o corpo foi descoberto por outros escravos, a fazenda inteira entrou num estado de choque que rapidamente se transformou em pânico generalizado entre os feitores restantes. A segunda morte ocorreu apenas 3 dias depois, numa sexta-feira, quando Joaquim Ferro estava realizando sua ronda noturna pelos prédios da propriedade. Tobias havia esperado pacientemente que o feitor chegasse ao galpão onde guardava seus ferros de marcar, sabendo que Joaquim tinha o costume obsessivo de verificar pessoalmente se todos os instrumentos estavam limpos e afiados para uso no dia seguinte. O que Joaquim não sabia era que alguns de seus ferros haviam sido modificados com mecanismos ocultos que se ativariam quando aquecidos na forja. Quando ele acendeu o fogo e começou a aquecer os instrumentos conforme sua rotina habitual, os ferros modificados começaram a liberar vapores tóxicos que causaram alucinações terríveis, fazendo-o ver visões dos rostos de todas as pessoas que havia marcado ao longo dos anos. Em seu delírio, Joaquim começou a aplicar os ferros quentes em seu próprio corpo, gravando símbolos na própria carne, numa sequência que soletraram a palavra justiça em sua testa antes que os vapores finalmente o matassem. Seu corpo foi encontrado no dia seguinte, marcado com os mesmos símbolos que ele costumava usar para identificar os crimes dos escravos, criando um quadro terrível que fez todos os outros feitores questionarem se estariam lidando com forças sobrenaturais ou com um assassino humano de inteligência excepcional. Antônio Corda foi a terceira vítima, executado no domingo seguinte, através de um método que demonstrou o nível diabólico de criatividade que Tobias havia desenvolvido durante anos de planejamento obsessivo. O feitor tinha o hábito de testar pessoalmente todas as cordas da fazenda no primeiro domingo de cada mês, verificando sua resistência através de exercícios que frequentemente resultavam em acidentes que feriam ou mutilavam escravos usados como cobaias involuntárias. Tobias havia substituído algumas das cordas por versões especiais feitas com fibras de metal trançado, disfarçadas de material vegetal comum, mas equipadas com mecanismos que faziam as cordas se contraírem automaticamente quando ativadas por movimentos específicos. Quando Antônio começou seus testes dominicais, uma das cordas modificadas se enrolou ao redor de seu pescoço e começou a apertar progressivamente, cortando não apenas o ar, mas também perfurando a pele com fios metálicos internos que causavam ferimentos horrendos conforme se moviam. A morte foi lenta e agonizante, durando mais de 1 hora, durante a qual Antônio experimentou exatamente o tipo de sofrimento que havia causado em tantas outras pessoas através de seus experimentos sádicos com nós e amarrações. Quando finalmente perdeu a consciência, seu rosto estava roxo e deformado, com a língua para fora numa expressão de agonia que ficou permanentemente congelada na máscara mortuária que se tornou sua face. Manuel Fogo encontrou seu fim numa quinta-feira, precisamente durante o horário em que costumava realizar suas sessões de tortura por queimadura, no galpão isolado, onde mantinha seus equipamentos especiais. Tobias havia modificado os recipientes que o feitor usava para aquecer óleos e metais, instalando mecanismos que fariam os líquidos atingirem temperaturas muito superiores ao normal e se espalharem descontroladamente quando determinados gatilhos fossem acionados. Quando Manuel chegou para sua sessão habitual, de quinta-feira, encontrou tudo aparentemente normal, mas assim que começou a acender as fornalhas, os recipientes modificados explodiram simultaneamente, espalhando metal derretido e óleo fervente por todo o galpão. O feitor ficou preso no meio do caos que ele mesmo havia criado ao acender os fogos, sendo queimado lentamente pelos mesmos materiais que costumava usar para torturar outras pessoas. Seus gritos puderam ser ouvidos a centenas de metros de distância, ecoando pela fazenda, como um lamento sobrenatural, que fez até mesmo os feitores mais endurecidos sentirem calafrios de terror genuíno. Quando os outros chegaram para investigar, encontraram apenas um corpo carbonizado,
que mal podia ser reconhecido como humano, cercado pelos destroços dos instrumentos de tortura que haviam se voltado contra seu próprio dono, numa ironia cruel que não passou despercebida por ninguém na propriedade. Os 6 feitores restantes estavam agora em estado de pânico absoluto, realizando reuniões de emergência todas as noites na Casa Grande, bebendo quantidades excessivas de álcool para tentar esquecer o medo que corroía suas mentes como ácido corrosivo. Sebastião Chicote, Zé Prego, Raimundo Tronco, Pedro Corrente, João Navalha e Tomás Martelo sabiam que estavam sendo caçados sistematicamente por alguém que conhecia intimamente seus hábitos e especialidades, alguém que possuía inteligência e recursos suficientes para transformar seus próprios instrumentos de tortura contra eles mesmos. O coronel Firmiano Prado mandou dobrar a segurança, contratou guardas armados da cidade vizinha, instalou trancas adicionais em todas as portas e janelas da Casa Grande. Mas nada disso conseguia diminuir a atmosfera de terror que pairava sobre a propriedade como uma nuvem venenosa. Tobias continuava trabalhando na forja como se nada estivesse acontecendo, martelando ferro, consertando ferramentas, fabricando implementos agrícolas com a mesma dedicação de sempre. Sua aparente normalidade contrastava dramaticamente com o caos que se espalhava pela fazenda, criando uma dicotomia perturbadora que fazia alguns dos escravos começarem a suspeitar que o ferreiro silencioso poderia estar envolvido nos assassinatos misteriosos. Mas essas suspeitas eram rapidamente descartadas pela lógica aparente de que um escravo submisso e obediente jamais teria coragem ou inteligência necessária para executar vinganças tão elaboradas e eficientes contra homens armados e violentos, como os feitores da propriedade. A 4ª semana de mortes chegou com chuvas torrenciais que transformaram as estradas da fazenda em rios de lama e criaram uma atmosfera ainda mais sombria que combinava perfeitamente com o clima de terror que dominava todos os pensamentos dos sobreviventes. Sebastião Chicote foi encontrado morto numa manhã de segunda-feira, amarrado a uma árvore com seu próprio açoite, que havia sido modificado com ganchos internos que se abriram quando usado contra ele mesmo, transformando cada movimento numa fonte adicional de agonia. Zé Prego desapareceu numa terça-feira e seu corpo foi descoberto dias depois com todos os dedos das mãos e dos pés arrancados pelos próprios alicates que costumava usar em suas sessões de interrogatório, numa demonstração macabra de como a justiça poética poderia assumir formas terrivelmente criativas. Raimundo Tronco foi encontrado preso em seus próprios dispositivos de contenção, que haviam sido modificados para causar contrações musculares tão severas que quebraram seus ossos através da força de seus próprios espasmos, matando-o lentamente através de uma agonia que durou horas inteiras de sofrimento inimaginável. Pedro Corrente, João Navalha e Tomás Martelo foram encontrados mortos na mesma semana, cada um executado através de métodos que utilizavam exatamente os instrumentos que eles mesmos haviam aperfeiçoado para torturar outras pessoas. Pedro foi descoberto, esmagado por suas próprias correntes especiais, que haviam sido modificadas para se contrair automaticamente, até exercer pressão suficiente para quebrar todos os ossos do corpo humano numa sequência calculada que começou pelas extremidades e avançou lentamente em direção aos órgãos vitais. João Navalha foi encontrado desmembrado com suas próprias lâminas cirúrgicas, cortado em pedaços tão precisos que permaneceu consciente durante a maior parte do processo, contemplando seu próprio desmembramento com os olhos arregalados de horror, até que a perda de sangue finalmente trouxe o alívio da inconsciência. Tomás Martelo teve todos os seus ossos quebrados pelo martelo especial que Tobias havia forjado especificamente para ele, um instrumento com peso distribuído de forma a causar fraturas em sequência predeterminada, sempre deixando a vítima capaz de sentir cada impacto seguinte, até que finalmente os ferimentos atingiram regiões que tornaram impossível manter a vida. Restavam agora apenas o coronel Firmiano Prado e uma atmosfera de terror tão intensa que parecia ter substância física própria, permeando cada canto da fazenda São Jerônimo como um gás venenoso que contaminava o ar
e fazia até mesmo os escravos mais corajosos evitarem sair de seus alojamentos após o pôr do sol. O coronel estava agora completamente sozinho numa propriedade que se havia transformado numa necrópole, onde os mortos pareciam mais numerosos que os vivos. Trancou-se na casa, grande com todas as portas e janelas barricadas, cercou-se de guardas armados contratados na cidade vizinha, passou a dormir com uma espingarda carregada ao lado da cama e uma pistola debaixo do travesseiro. Mas nada disso conseguia diminuir o pânico que havia tomado conta de sua mente, transformando-o num homem paranoico que via assassinos em cada sombra e ouvia passos ameaçadores em cada ruído noturno. Passou semanas inteiras sem conseguir dormir adequadamente, bebendo quantidades excessivas de vinho para tentar entorpecer o medo que roía suas entranhas como vermes carnívoros, rezando para santos que nunca havia honrado durante sua vida de crueldades sistemáticas. O isolamento forçado começou a afetar sua sanidade mental, fazendo-o falar sozinho durante horas, revisar obsessivamente as trancas das portas, verificar compulsivamente se suas armas estavam carregadas e funcionando. Sabia que a morte estava se aproximando inexoravelmente, que o assassino misterioso, que havia dizimado todos os seus feitores, viria buscá-lo também, mas não conseguia imaginar quando nem como o ataque final aconteceria. A revelação da identidade do Vingador ocorreu numa noite de tempestade, em agosto de 1887, quando raios iluminavam dramaticamente o céu paulista e trovões ecoavam pelas colinas como tambores anunciando o juízo final. Tobias havia planejado aquele momento durante meses, esperando pelas condições meteorológicas perfeitas que abafassem qualquer som e fornecessem uma trilha sonora apropriada para o confronto definitivo. Ele entrou na Casa Grande através de passagens subterrâneas que havia descoberto durante anos de observação silenciosa. Túneis que conectavam a adega ao porão e permitiam acesso direto aos aposentos do coronel, sem precisar passar pelos guardas armados que vigiavam todas as entradas principais. Quando Firmiano Prado acordou naquela madrugada tempestuosa, encontrou uma figura silenciosa parada ao lado de sua cama, segurando um cadinho de ferro que continha ouro derretido ainda brilhante de calor. Era o ferreiro silencioso da fazenda, aquele escravo obediente e submisso que nunca levantara os olhos para encarar diretamente um homem branco, agora transformado no anjo da morte que viera cobrar 16 anos de sofrimento acumulado. Você, sussurrou o coronel, sua voz saindo como um gemido de animal ferido mortalmente. Era você o tempo todo. Tobias não respondeu imediatamente. Apenas observou o homem que havia destruído sua vida, estudando cada detalhe daquele rosto que representava décadas de opressão sistêmica e crueldade deliberada. A confissão que se seguiu foi mais aterrorizante que qualquer tortura física imaginável. Tobias começou a falar em português perfeito, revelando uma inteligência e educação que havia mantido cuidadosamente escondidas durante todos aqueles anos de cativeiro. Contou detalhadamente como havia planejado cada assassinato, descreveu os mecanismos engenhosos que havia criado para cada feitor, explicou como havia estudado as fraquezas individuais de cada homem e as havia explorado com precisão cirúrgica. O coronel descobriu que havia vivido todos aqueles anos ao lado de um gênio homicida que observara cada movimento, memorizado cada hábito, catalogado cada crueldade para posteriormente devolvê-la, multiplicada em requintes de terror que superavam qualquer coisa que ele mesmo havia imaginado durante suas sessões de tortura no porão. Minha irmã Acossua, disse Tobias finalmente, sua voz mantendo a mesma calma que usava para trabalhar na forja. Você a vendeu para um deputado da capital para trabalhos especiais. Quero saber exatamente o que aconteceu com ela antes de aplicar sua sentença. O coronel tentou mentir, inventar uma história sobre trabalhos domésticos normais, mas Tobias conhecia bem demais a linguagem codificada da escravidão para ser enganado por eufemismos. Quando finalmente obteve a confirmação de que Acossua havia morrido meses antes na casa do político, consumida por doenças contraídas através dos abusos sistemáticos que sofreu, Tobias sentiu que a última peça de sua humanidade original havia se despedaçado definitivamente. O que aconteceu em seguida
transcendeu os limites da vingança comum e entrou no território da justiça cósmica, aplicada através de métodos que pareciam inspirados por forças sobrenaturais. Tobias segurou a cabeça do coronel com uma força que parecia sobre-humana, forçando sua boca a se abrir enquanto o homem implorava por misericórdia que nunca chegaria. Você construiu sua fortuna vendendo pessoas como se fossem animais, disse Tobias, aproximando o cadinho de ouro derretido dos lábios trêmulos do coronel. Agora vai provar literalmente do metal que representa toda a sua ganância. O ouro líquido desceu pela garganta de Firmiano Prado como lava vulcânica, queimando tudo por onde passava, derretendo tecidos internos, cauterizando cordas vocais, selando permanentemente a boca que havia ordenado tantas crueldades ao longo de décadas de operação escravista. Os gritos duraram apenas alguns segundos antes que o metal solidificasse, criando uma máscara dourada interna que transformou o rosto do coronel numa obra de arte macabra que simbolizava perfeitamente a corrupção de uma alma que havia se vendido completamente ao mal absoluto. Quando amanheceu naquela manhã de agosto, Tobias emergiu da casa grande, carregando nos braços uma jovem mulher inconsciente. Era Catarina Prado, filha do coronel, uma moça de 20 anos que havia passado a vida inteira bordando, tocando piano e lendo romances franceses, sem nunca compreender completamente a fonte da riqueza que sustentava seu estilo de vida luxuoso. Ela havia testemunhado toda a execução final, escondida atrás de uma cortina, vendo pela primeira vez a realidade brutal que sempre existira por trás da fachada civilizada de sua família. Quando Tobias a encontrou naquele estado de choque traumático, algo em seus olhos lhe disse que ela não era responsável pelas atrocidades cometidas pelo pai, que era apenas mais uma vítima das circunstâncias que a haviam colocado daquele lado da divisão social que separava opressores de oprimidos. Naquela manhã, Tobias e Catarina fugiram juntos da fazenda São Jerônimo, ele carregando as ferramentas que havia usado para sua vingança, ela levando apenas um pequeno saco com algumas roupas e joias que poderiam ser vendidas para garantir sobrevivência durante os primeiros meses de fuga. Caminharam pelas estradas empoeiradas do interior paulista em direção às montanhas onde existiam comunidades quilombolas, territórios livres habitados por pessoas que haviam escapado da escravidão e construído sociedades baseadas em princípios de igualdade e justiça social. Esta história real nos obriga a confrontar questões profundas sobre justiça, vingança e os limites da natureza humana quando exposta a sofrimentos extremos. Tobias conseguiu sua vingança completa, mas será que isso trouxe a paz que ele buscava? E o que você pensa sobre Catarina, uma jovem inocente que acabou pagando pelo preço dos crimes do pai? Me conta nos comentários qual foi sua reflexão mais profunda assistindo a esta narrativa, porque histórias como essa só têm valor quando nos fazem pensar sobre quem realmente somos quando nossas máscaras sociais são arrancadas. Se você chegou até o final, porque tem coragem de enfrentar verdades desconfortáveis sobre nossa história. Por isso eu convido você não apenas a se inscrever no canal, mas a fazer parte de uma comunidade que não tem medo de discutir os aspectos mais sombrios da condição humana. Conta pra gente nos comentários se você já viveu alguma situação onde a injustiça te fez questionar suas próprias convicções morais. Compartilha suas reflexões, suas histórias, seus aprendizados, porque é através dessas trocas honestas que crescemos como pessoas e como sociedade. Ativa o sininho, compartilha com quem você acha que precisa conhecer essas verdades e, principalmente, nunca pare de questionar, nunca pare de aprender, nunca pare de lutar por um mundo onde histórias como a de Tobias e a Kossua não precisem mais se repetir.